Querida, graça e paz, bom dia, amém? Amados, primeiramente, deixa eu agradecer a todos que enviaram fotos do Dia da Família. Recebi um punhadinho de foto, né? Foto, vídeo, né? E se você ainda tem alguma foto, algum vídeo, se você ainda não enviou para mim, vai ser muito bem-vinda a sua foto para que você possa nos auxiliar a dar uma engordada nas nossas redes sociais, amém? Então pode enviar as suas fotos, os seus vídeos, que eles vão ser muito bem-vindos, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20, João capítulo 20, a partir do versículo 19, para a nossa edificação nesta manhã. João capítulo 20, a partir do verso 19. O Rodrigo colocou algumas questões importantes que nós precisamos rememorar, né, lembrar no decorrer destes dias. O 24 de maio, a experiência de John Wesley, o fato de hoje nós estarmos celebrando o domingo de Pentecostes, o fato de hoje na Igreja Metodista estarmos comemorando, né, ou trazendo também uma memória em referência ao discipulado, como dia do discipulado. Essas três coisas que andam tão próximas, né? A própria experiência do coração aquecido, tanto em referência ao Pentecostes, e para nós um sinal extremamente grande, para nós metodistas, um sinal extremamente grande, próximo a uma data tão significativa, né? Lembrar, rememorar que nós nascemos em um movimento de avivamento, nascemos em um movimento de derramar do Espírito Santo, de quebrantamento, e isso leva a igreja para próximo do Senhor, de tal forma que a igreja passa a discernir qual é o seu propósito de existência, e a igreja ela nasceu para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, não para outra coisa, senão para isso. John Wesley mesmo dizia, após a sua experiência de avivamento, que nós não temos outro negócio nessa terra, senão ganhar pessoas, se não conquistar pessoas para Cristo. E o conquistar pressupõe todo o processo, né? Pressupõe pregar o Evangelho, ou seja, levar as pessoas a compreender que elas precisam de um Senhor e de um Salvador na sua vida, mas depois disso vem o ensino acerca de como é caminhar debaixo do pastoreio desse bom pastor que é Jesus. O que é ser um cristão. E quem sabe, muitas vezes, muitos movimentos, inclusive movimentos que nós, metodistas, em algum momento nos envolvemos no decurso da história, eles foram muito bons em uma parte, sem pressupor a outra. Né? Lembra quando a gente tinha as campanhas nacionais de evangelização? Quem é mais antigo aí vai lembrar disso. Né? Ninguém levanta a mão, porque ninguém quer se denunciar. Né? Mas dos mais antigos vão lembrar das campanhas nacionais de evangelização. Querida, aquilo era muito legal, mas aquilo dava certo em qual ambiente, em qual igreja? Na igreja que tinha um projeto de continuidade. Né? E agora, hoje nós estamos pensando muito mais na continuidade do que em equipar ou em liberar o povo, em soltar material para o povo para falar que Jesus é bom e o diabo não presta. Né? Isso é tão fácil, o evangelismo é tão simples. Né? O que dá trabalho é o processo posterior, o que nós vamos depender do Espírito Santo com uma intensidade muito grande como igreja, é o processo posterior, que é o processo de acompanhamento, o processo de discipulado. Né? Encontrar a ovelha perdida é muito bom, o negócio depois é tosar ela, né? Arrancar os carrapichos, né? Alimentar ela direito, né? Se ela estiver doente, curar ela. O processo posterior é um pouco mais exigente, ele dura um pouco mais do que alguns minutos de evangelismo. Né? Então, para tudo isso, nós dependemos grandemente do Espírito Santo. João, capítulo 20, a partir do verso 19,
Mesmo assentado, eu quero convidar você a acompanhar essa leitura. Diz assim: chegada pois a tarde daquele primeiro dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles, disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Mantenha por gentileza a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos comigo, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por um domingo tão especial que nós podemos vivenciar na Tua casa, Senhor, rememorando coisas importantes na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. Senhor, lembrando que nós nascemos de um movimento de avivamento, lembrando que a igreja foi enviada após o movimento de avivamento, e lembrando, Senhor, que todo esse avivamento requer de nós uma obra, requer de nós, ó Pai, uma missão, requer de nós fazer discípulos. Papai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã e nos equipa, Senhor, para vivenciarmos não apenas experiências profundas, mas os resultados das experiências que temos tido com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Eu peço que o Senhor, ó Pai, se mova de tal forma na vida dele, na vida dela, que a Tua palavra, Senhor, venha estar, meu Deus, discernida, venha estar, Senhor, entendida no coração dele, no coração dela, e ali gravada, Senhor, ela possa gerar os efeitos que o Senhor espera. Meu Pai, eu peço também pela minha vida, Tu sabes quanto eu preciso do Senhor para equipar o Teu povo e ministrar sobre a Tua igreja nesta manhã. Usa da minha vida, meu Deus, para isso, para que o Teu filho, a Tua filha, possam, Senhor, ser equipados, direcionados pela Tua voz nesta manhã. Fala conosco, fala, Senhor, nas nossas vidas e planta a Tua palavra em cada um de nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, querida, João capítulo 20 ainda não é o derramar definitivo do Espírito Santo, mas quem sabe a experiência mais intensa com o Espírito Santo que os discípulos tiveram antes de Atos 2, antes do derramar definitivo. E eu acho fantástico porque Jesus, ele diz para os seus discípulos, como o Rodrigo bem lembrou, lá em Lucas capítulo 24, para que eles não saiam da cidade, para que eles permaneçam em Jerusalém, até que de uma vez, definitivamente, eles sejam revestidos de poder. Por isso, com toda a segurança, a gente pode dizer que este sopro que Jesus deu um pouco antes de subir aos céus, sobre os discípulos, dizendo, recebam o Espírito Santo, não foi o derramar definitivo sobre aqueles 12. Porque esse mesmo Jesus, ele falou: calma que vai chegar a plenitude. Calma que ainda tem mais. Calma que o momento da plenitude vai alcançar vocês. O que Jesus está permitindo os discípulos sentirem aqui é um test drive, né, de como seria ser conduzido pelo Espírito mais tarde. O que eles estão recebendo neste momento é uma demonstração de que, de fato, Jesus partia, mas o Espírito Santo voltaria para enchê-los, para preenchê-los, para capacitá-los dentro de um curto intervalo de tempo, né? E de fato isso acontece com eles no dia que hoje nós comemoramos, o dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos todos em um lugar, e o Espírito Santo então veio como Jesus havia prometido, como Joel havia profetizado, como o Senhor fez com profetas, fez com homens e mulheres de Deus no passado. O Espírito veio sobre eles, no entanto, veio para habitar, veio para morar, veio para fazer a igreja ser igreja. Não sei se você percebeu, querido, querida, mas a igreja só é igreja por causa do Espírito Santo. A igreja só tem condições de ser igreja por causa do Espírito Santo. Nós somos salvos por causa de Cristo. Nós somos salvos por conta de um amor da parte do Pai, demonstrado através do Filho.
Mas nós só somos autorizados a sermos igreja, igreja missionária, igreja que tem nas suas mãos uma obra, igreja que tem nas suas mãos a responsabilidade de manifestar a graça que foi recebida por causa de Cristo e por causa do Pai. Nós só somos autorizados a manifestar esta graça através do Espírito Santo. Então a Trindade é perfeita na constituição da igreja, amado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos para construir a realidade que hoje eu e você vivemos. E muitas vezes nós atentamos contra aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito fizeram com um zelo tremendo. Ou quando somos movidos por alegrias, por êxtases, ou por quaisquer outras coisas que nos impulsionem a atividades, e aí a igreja deixa de ser uma igreja que enfoca a salvação, que enfoca a pregação do pecado, que enfoca a santidade, que enfoca a vida de jejum, a vida de oração, a leitura da palavra, e coloca o seu foco nos eventos e naquilo que ela pode fazer. E aí deixamos de lado a obra do Pai e do Filho, mas queremos vivenciar a obra do Espírito, queremos vivenciar os arrepios e a atividade, e estarmos ligados e fazendo coisas, ou a igreja se torna frívola, gosta da ideia de ser salva, gosta da ideia de que vai para o céu, de que não vai mais para o inferno, mas não abre-se para mais daquilo que o Espírito tem para derramar. E aí a missão fica comprometida, o crescimento fica comprometido. Nós estamos vendo isso acontecer em muitas igrejas, inclusive nossas na Europa, né? Infelizmente, vendo igrejas que estão tão satisfeitas consigo mesmas, que se alguém que não é do grupinho pisar o pé lá dentro, todo mundo olha feio, diz: o que você está fazendo aqui? Já veio estragar a nossa comunhão, porque aqui nós somos a comunidade dos santos, aleluia, né? Agora vamos cantar o hino, e agora vamos ouvir a pregação que alegra o nosso coração e não o coração de Deus. Mas e a obra missionária? Não, tem muita gente fazendo missão. Aqui a gente já entendeu a nossa posição, né? Ou seja, a nossa posição é uma posição de desobediência, é uma posição de não observar aquilo que Deus falou. Nós estamos deixando a obra do Espírito Santo de lado e querendo nos agarrar na obra do Pai e na obra do Filho. Opa, não dá para ser igreja assim. Ou por um lado ou pelo outro, deixando a obra do Pai e do Filho ou deixando a obra do Espírito. Não dá para ser igreja desse jeito, querido. Só dá para a gente ser igreja se a gente entende o empenho, o zelo do Pai, do Filho e do Espírito Santo na constituição desta instituição chamada igreja. E nós nos empenhamos e zelamos da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito zelaram para constituir isso. Entendemos o lugar de cada um, entendemos o que cada um fez por nós, entendemos o que cada um derramou sobre nós e nos movemos na autoridade de filhos, na autoridade de salvos e na autoridade de ministros. Filhos por conta do Pai, salvos por conta de Cristo, ministros por conta do Espírito Santo. Você entende isso? Amém? Porque se nós entendemos isso, querido, essas três condições são vivenciadas por nós, então nós podemos dizer: eu sou a igreja de Cristo, eu faço parte desse negócio, eu faço parte de um movimento que pode ser identificado como igreja de Cristo, não porque tem uma placa, não porque tem o formato de igreja, não porque tem uma história, mas porque eu entendi que eu sou filho, porque eu entendi que eu sou salvo, porque eu entendi que eu sou um ministro. Jesus aqui, antes de partir, ele queria que os seus discípulos experimentassem essas três realidades, com ele ali por perto, e por isso ele diz: recebam o Espírito Santo. Só falta isso, porque o Pai vocês já conheceram através de mim. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele diz: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Jesus, ele já disse: vocês me conheceram, vocês conheceram o Pai, só falta um, só falta uma partezinha. Só falta 1/3 desse grupo, e eu vou apresentar ele para vocês agora. E soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo, para que vocês conheçam tudo. E eu vou, mas já já o Espírito Santo vem, e a partir do momento que o Espírito Santo vier, vocês vão tocar esse negócio, vocês vão agir na autoridade de quem conhece essas três realidades, não apenas o Espírito, mas na realidade de quem conhece essas três realidades. A realidade de ser filho, a realidade de ser salvo, a realidade de ser ministro. Querido, querida, os discípulos, eles vivenciam esta experiência com Jesus dentro de um contexto, dentro de um ambiente.
E esse ambiente tem algumas coisas para comunicar para mim e para você nessa manhã. E eu gostaria de chamar esse ambiente, queridos, esse ambiente contextual que os discípulos estão, como o ambiente que proporciona à igreja a dádiva de ser igreja. Esse ambiente que os discípulos estão, não um lugar, mas essa realidade na qual os discípulos estão. É um ambiente que proporciona à igreja a graça de ser igreja. Que lugar é esse? Que ambiente é esse? Olha o verso 19 comigo. O verso 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Você viu que até o medo dessa turma eles passavam junto, né? Tamo junto mesmo. Agora está todo mundo com medo, mas tamo junto. Vamos esconder, vai tudo esconder junto. Parece brincadeira de esconde-esconde, quando a criança não sabe onde vai se esconder, se enfia tudo no mesmo canto, né? Quando o pique, como é que é o nome do pique? O pego, o sujeito que vai, né, procurar. Quando ele pega, ele acha um, achou todo mundo, né? Aleluia, é o que acontece com essa turminha aqui. Queridos, a primeira realidade que eles vivem, ou o primeiro ambiente, a primeira realidade desse ambiente que proporciona à igreja a graça de ser igreja, é a unidade. Essa turma estava vivendo uma experiência de unidade. Aqui nós estamos vendo eles com medo, todos em um lugar. Mas nós já vimos eles mais tarde, todos em um lugar, com uma espera no seu coração. Nós já vimos eles todos em um lugar, falando acerca das coisas do Senhor. Um pouco antes disso, enquanto Jesus estava com ele, antes da experiência da cruz, antes dos 3 dias de silêncio e morte, antes da notícia da ressurreição, eles estavam todos no mesmo lugar com Jesus, aonde Jesus estava, essa turminha estava com eles, com ele. A experiência da unidade, querida, foi vivida grandemente enquanto Jesus esteve nos 3 anos de ministério com esta turminha, com os seus 12. E agora Jesus não está mais ali, Jesus agora chega e se apresenta para eles depois da ressurreição, e eles estão juntos, eles permanecem nesta condição. A gente ouve a história, por exemplo, de 2 que vão para Emaús em algum determinado momento, e para que Jesus não deixe aqueles 2 se distanciarem deste ambiente, Jesus vai atrás deles, dizendo que onde vocês estão indo, o que está acontecendo. Não, rapaz, morreu lá o nosso mestre, você não está sabendo? Não, estou sabendo, mas e aí, vocês estão indo para onde? A gente está indo para longe de Jerusalém, porque em Jerusalém a gente sabe que a coisa vai ficar feia, nós não queremos ficar lá, é vergonha, é difícil e tal, e coisa. E Jesus vai acompanhando eles até uma mesa. Quando Jesus parte o pão, eles dizem: é você! E aí Jesus então desaparece, e eles, ao perceberem isso, voltam para aquele ambiente, o ambiente da comunhão. Porque esse ambiente de comunhão, querido, é um ambiente que provoca alguma coisa sobre a igreja. Não à toa a palavra diz que é bom e agradável, Salmo 133, que os irmãos vivam em comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O grande assunto do Salmo 133 é esse: há uma ordem de bênção, há uma ordem de vida, há uma palavra de ordem do Senhor sobre a igreja que se move em comunhão, sobre os irmãos quando os irmãos estão em comunhão. Não dá para ser igreja, não dá para viver a experiência de ser filho, a experiência de ser salvo, a experiência de ser ministro, se não estivermos andando em comunhão. Comunhão é muito mais do que amizade antiga, comunhão é muito mais do que amizade de algum tempo. Comunhão é nós termos a liberdade de sabermos que alguém nos equipa e que nós servimos para equipar alguém. Amém? Segunda realidade, verso 20 diz assim: e então, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Segundo, querido, segunda experiência que esse ambiente, né, que proporciona à igreja a graça de ser igreja, é uma visão clara de Jesus. Segunda realidade que nós precisamos ter é a visão clara de Jesus. E é tão importante falar isso nos nossos dias, amados. Porque Jesus está sendo apresentado de tanta gente, de tanta forma, de tanto jeito. Jesus está sendo apresentado de umas formas bastante absurdas e bastante próprias a visões de ministério, a visões de igreja, a visões de pessoas.
que construíram para si os seus próprios modelos de Jesus. Jesus modelo 2023, com câmbio 2024. Né? Jesus modelo 2023, com a frente transformada, com a frente mudada. Gente, tem Jesus para tudo quanto é gosto. Hoje colocaram a fé e colocaram a palavra de Deus numa prateleira para que pessoas escolham a sua melhor versão e a sua melhor compreensão de evangelho. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no primeiro capítulo, aliás, a carta aos Gálatas é um combate, né, a esse Jesus da visão turva. Paulo, quando escreve aos Gálatas, depois de plantar a igreja ali na Galácia, depois de passar um tempo com eles, depois de plantar um líder ali naquela igreja, Paulo ele diz assim: me espanta que tão depressa vocês tenham se afastado do verdadeiro evangelho. Né? Me espanta que tão rapidamente vocês tenham avançado para uma historinha, para um conto, né? para uma lorota qualquer, que tente pintar para vocês um Jesus diferente daquele que eu ensinei. E esse negócio é tão sério, queridos, que a gente não vê Paulo soltando muitas maldições, não. Mas Paulo ele diz assim: se alguém pregar para vocês algum outro evangelho, até se um anjo, Paulo está bravo aqui, ele está mexendo com o reino espiritual, ele diz: até se um anjo descer aí e pregar um evangelho diferente do evangelho que eu preguei para vocês, seja maldito. Querido, querida, parece pesado o que eu vou dizer, mas fundamentado naquilo que nós acabamos de lembrar, de quando Paulo escreve aos Gálatas, tem muito maldito pregando evangelho maldito. Tem muito maldito pregando evangelho maldito nos nossos dias. Você acha que um evangelho maldito vai fazer o quê com quem o recebe? Você acha que um evangelho maldito vai fazer o quê com quem o acolhe, com quem acredita e o propaga? Amado, amada, não tem como uma palavra de maldição ou uma árvore de maldição dar frutos de bênção. Não tem jeito. A palavra diz que pelo fruto a gente conhece a árvore. Porque nunca uma árvore vai dar frutos de uma espécie diferente. Se uma árvore tem raiz maldita, a árvore vai ser bendita? Não. O fruto dessa árvore vai ser uma bênção? Não. Ele pode ser saboroso. Ele pode ser chamativo. Ele pode ser apetitoso. Ele pode despertar a curiosidade. Ele pode ser desejoso aos olhos e saboroso à boca. No entanto, ele vai afastar pessoas de Deus. Vai afastar pessoas do Senhor. E o problema é justamente esse, né? Em Provérbios capítulo 27, a palavra diz, Provérbios não, sim, Provérbios capítulo 27, a palavra diz que quando nós estamos fartos, cheios, não estamos com fome, até o favo de mel a gente rejeita. Tanta gente comendo evangelho maldito, querido. Tanta gente sendo nutrida de evangelho maldito. Está com fome? Não, não estou. Mas eu vou pregar o verdadeiro evangelho para você? Não, não quero, eu estou satisfeito com o evangelho que eu tenho. Porque a alma farta pisa até aquilo que é bom. Nos nossos dias, que ele tem tanto evangelho distorcido sendo vendido. Hipergraça sendo vendido. Você é o menino, a menina dos olhos de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. A minha vitória hoje, ontem lá no encerramento do Dia da Família, eu brinquei com essa, né? A minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai pastar e não sei mais o quê. Graças a Deus eu não sei a letra da música. É porque não é o tipo de coisa, não é o tipo de evangelho que eu fico ouvindo por aí. Mas tem tanto evangelho maldito, querido, sendo pregado, trazido, propagado nos nossos dias. A pastora é só uma experimentadinha no evangelho maldito. Cuidado, querido. Cuidado.
Porque à medida que a gente vai se alimentando de outras coisas, a gente fica satisfeito e não quer comer aquilo que a gente verdadeiramente necessita. Por que a gente não dá a sobremesa primeiro para as crianças, sabendo que a sobremesa alegra elas tanto, né? Eu estava saindo de casa, nós convencionamos ontem à noite, o fim de semana foi bastante intenso, e a casa está de cabeça para baixo, nós convencionamos ontem à noite, a Flávia e as crianças ficariam em casa agora cedo, e hoje é aniversário da Alice. E a Flávia disse assim, 8 anos já, vocês acreditam? A Flávia disse assim, amanhã, na hora que você acordar, imaginando que ela ia acordar umas 10 da manhã, mamãe vai levar café na cama para você. Aí eu estava terminando de me arrumar, eu já estava pronto para sair, já estava com o meu tablet, minha Bíblia e meu celular debaixo do braço. Eu ia sair do meu quarto, dei de cara com aquela figura, toda descabelada, baforenta, dizendo, hoje eu faço 8 anos. Eu falei, é mesmo? Avisa a mãe que eu estou voltando para a cama. Interesseira, né? Porque ela quer o café da manhã na cama. Para o almoço ela não faz a mesma festa. Para comer assim as comidas de obrigação, por quê? Porque o café da cama ela sabe que vai vir com coisinha que ela gosta, né? Com chocolate quente, vai vir com frutinha que ela quer. Por que a gente não dá, queridos, as guloseimas para os nossos filhos antes da refeição, que de fato nutre eles, né? Que de fato faz com que eles permaneçam de pé? Porque o que entrega para eles os nutrientes que de fato eles precisam é a refeição chata. É a refeição que não é tão chamativa. Agora enche a barriga dele de paçoquinha, enche a barriga dele de sobremesa, de docinho, de pudim, para quando chegar na hora da refeição, ele falar, não quero. É o que o evangelho maldito, é o que o evangelho da prosperidade, da hipergraça, o evangelho LGBT e tantos outros dos nossos dias vão fazendo com pessoas, convencendo pessoas de uma mentira, levando pessoas a acreditar e se encher de uma mentira, para que quando a verdade chega, eles dizem assim, eu já tenho a minha versão de verdade, eu já estou alimentado por isso. Eu já estou cheio disso. Segunda coisa o segundo ambiente, né, que os discípulos estão e que proporciona à igreja a graça de ser igreja, é esse ambiente de uma visão clara acerca de quem Jesus é. Não uma visão distorcida, turva, terceirizada, do Jesus que alguém contou para alguém, que alguém contou para alguém, que alguém contou para alguém, que chegou até mim. Mas Jesus que eu conheço pessoalmente, porque quando eu estou lá no lugar secreto, Ele me visita no lugar secreto, ouve a minha oração, conversa comigo, me atende. O Jesus do evangelho de verdade, não do evangelho que me contaram, mas do evangelho que eu conheço, porque eu tive acesso, o véu foi rasgado, eu sou um sacerdote do Senhor, ou eu sou uma sacerdotisa do Senhor, no caso das irmãs. E esse evangelho é o evangelho que eu conheço. Deixa eu caminhar. Era bom quando eles tinham desligado esse sino. 21, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Terceiro, querido, ambiente que esses discípulos estão e que proporciona a eles a graça de serem igreja, é o ambiente do envio poderoso, não é um envio qualquer, mas um envio poderoso, um envio debaixo de poder, um envio debaixo de autoridade, um envio debaixo de um credenciamento, debaixo de uma autorização para se mover de uma forma extraordinária, para se mover de uma forma abençoadora, para se mover de uma forma milagrosa, de uma forma inexplicável. O Espírito Santo, querido, ele tem algumas funções e às vezes a gente esquece uma parte importantíssima das funções do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo nos aproxima mais de Deus, ok, isso é uma verdade. Mas de igual modo o Espírito Santo me aproxima mais de gente. De igual modo o Espírito Santo me aproxima mais de pessoas. Ele aproxima meu coração do coração de gente, ele me torna sensível a pessoas. Eu estou tão próximo de Deus, que eu estou vivendo só com Deus, não quero mais nada em Deus, estou vivendo de pão, água e Deus, só isso, que ele está errado, isso daí não é Espírito Santo, coisa nenhuma.
Sabe, o Espírito Santo não é o espírito do isolacionismo. O Espírito Santo não coloca a igreja em um claustro, não coloca a igreja em uma condição de distanciamento. Nós somos separados do mundo no meio do mundo. O Espírito Santo, só Ele é capaz de provocar essa antagonia, de que nós sejamos de fato separados do mundo, dos valores do mundo, dos costumes do mundo, da forma do mundo ser mundo, do que o mundo serve, do que o mundo gosta, do que o mundo faz, e nós estamos lá no meio. Jesus disse na sua oração sacerdotal: Pai, eu não peço que o Senhor os livre do mundo, não tire eles de lá não, mas livra eles do mal. E o livrar do mal não é livrar você de sofrer um acidente, de tropeçar numa pedra ou enfrentar uma dificuldade. Livrar do mal diz respeito a você não se inflamar com a influência deste mundo tenebroso, da sua mente estar livre do que esse mundo pode vomitar na sua cabeça, de você estar livre daquilo que esse mundo pode implementar em você, como moda, como pensamento, como ideia, como ideologias, como preferências. Nós estarmos distantes disso, no meio de tudo isso. Distantes, mas no meio. Só o Espírito Santo pode proporcionar isso. Só o Espírito Santo pode derramar, querido, querida, isso nas nossas vidas. Nós somos enviados para esta realidade, e se não formos enviados debaixo do poder que o Espírito Santo derrama sobre nós, esse estar perto do mundo vai se tornar extremamente sedutor. E se eu não tenho nada melhor na minha vida do que aquilo que o mundo me oferece, logo logo eu estou cedendo àquilo que o mundo me dá. Agora, para pensar, o Senhor ofereceu o melhor daquilo que Ele poderia derramar sobre a vida da sua igreja, o seu Espírito Santo. O Espírito que lá no início pairava sobre a face das águas, que participou da minha criação, que foi o sopro de Deus que me deu vida. O Senhor me faz voltar lá naquela condição original, de quando Ele sopra em um Adão que não tinha nada, que não tinha sequer aberto os olhos para enxergar o mundo e para criar alguma opinião sobre qualquer coisa. O Senhor volta lá, naquele sopro, derrama este sopro através do seu Espírito na minha vida. O melhor de tudo o Senhor libera sobre nós. O melhor de tudo o Senhor libera sobre a sua igreja através do Espírito Santo. Não tem como eu estar cheio do Espírito e querer gostar do que o mundo me oferece, e querer preferir o que o mundo me oferece, porque o mundo não tem algo melhor para que eu possa trocar por aquilo que o Senhor me deu. Amém? Deixa o verso 23 para qualquer hora dessas. Feche seus olhos comigo, por gentileza, mesmo assentados. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem derramado e ensinado para cada um de nós. Nós te bendizemos, nós te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que proporciona para nós, Senhor, um ambiente favorável para que nós possamos descobrir o melhor da realidade de ser igreja, melhor da realidade de sermos discípulos. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque somos filhos, porque somos salvos, mas também somos ministros. Filhos por causa do Pai, salvos pelo amor demonstrado no Filho, ministros pela graça demonstrada pelo Espírito Santo. Nós te adoramos, Deus, e nós te bendizemos. Pedimos que o Senhor continue derramando sobre nós agora, durante o período da escola dominical. Fala, Senhor, com cada irmão, cada irmã, através de cada professor, cada professora. Nós possamos ver o Teu fluir, Senhor, dentro de uma dimensão de ensino, sendo ministrado e derramado sobre cada irmão, cada irmã nesta manhã. Nós te adoramos e te bendizemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.